Ó, depois finalmente o presidente da Anvisa, eu falei isso aqui ontem, falei, ó, o depoimento dele vai ser trucidado pelos senadores. Ele é uma pessoa bem educada, ele é muito bem articulado. Eu até falei, ele não é igual o Pazuello, esse pessoal que a gente está acostumado, não. Ele é muito bem articulado e muito safo nas respostas. Ele enrolou muito bem, mas ele entregou o Bolsonaro em muitas coisas, que o Bolsonaro ficou bravo, saiu até notícia na mídia, de que o Bolsonaro estava bufando durante o depoimento dele, estava irritadíssimo com ele criticou as aglomerações que o Bolsonaro promove, criticou o fato de que não usa máscara, criticou quem é contra a vacina, falou que se arrependeu de ir naquele ato antidemocrático com o Bolsonaro, falou que se fosse hoje jamais iria, que se arrependeu. Olha, Bolsonaro está a um passo mais próximo da responsabilização pelos crimes, da cadeia, depois do depoimento do presidente da Anvisa. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Porque não adianta a investigação nem nada se a casa não cair para o Bolsonaro. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver fogo no parquinho do Bolsonaro. Se você quer ver isso também, se inscreve no canal e curte o vídeo. Porque, no Plantão Brasil, nós fazemos oposição todos os dias. Às vezes eu falo assim, a mão não aparece aqui, mas aparece lá atrás. A gente faz oposição aqui todos os dias contra o desgoverno Bolsonaro e faz também nas ruas. Esse aqui é o nosso carro de som que estava em Natal, anteontem, rodando e denunciando os crimes do Bolsonaro lá nas ruas da cidade. A gente está denunciando os crimes do Bolsonaro na rua de várias cidades do Brasil, pelo menos 10 cidades por semana a gente está denunciando o Bolsonaro. Quem quiser apoiar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e o apoio e as minhas outras redes para você seguir e para você contribuir como puder e como quiser. Mas embaixo do vídeo tem um botão Inscrever e tem o sininho. Inscreva-se também, ativa o sininho, é de graça e você já está ajudando muito na oposição ao Bolsonaro. Agora vou falar sobre o depoimento do presidente da Anvisa. Olha, o presidente da Anvisa ele foi confrontado com alguns comportamentos do Bolsonaro. Olha, o fato do Bolsonaro promover a aglomeração, você é a favor ou contra? Ele falou, sou contra, completamente contra. E ele foi perguntado disso várias vezes. O Bolsonaro fez lá um negócio com uma manifestação com um motoqueiro sem máscara. Ele falou, sou contra fazer aglomeração, sair de casa sem precisar, sou contra o não uso de máscara. Aí teve determinado momento que ele falou que ele é contra qualquer pessoa que fale contra as vacinas têm de ser usadas. Quer dizer, ele contrariou todo o discurso bolsonarista. O Bolsonaro não esperava isso, porque ele é um militar, né? Ele é da Marinha, ele é militar e, engraçado, pra você ver que a Marinha a coisa tá boa lá, porque os militares, pelo menos os que a gente tá conhecendo, que estão ficando famosos, que são os bolsonaristas, é um pior que o outro, um mais burro que o outro, um mais mal articulado que o outro. É Pazuello, é Braga Neto, é General Ramos, você vai ver, meu Deus do céu, que povo burro. Aí vem um militar finalmente que mostra inteligência. Eu posso não concordar com nada do que ele fale, mas dá pra ver que ele é bem articulado, que ele sabe enrolar bem. Por quê? Porque ele foi já logo confrontada pelo Renan Calheiros, depois foi pelo Randolph, foi por vários senadores sobre a vacina da Sputnik, que a Anvisa não aprovou. Só que aí ele começa a enrolação, e ele enrola bem. Por quê? Não só a Sputnik, ele foi cobrado pela Butanvac. Muita gente não sabe, mas o Butantan está desenvolvendo uma vacina para Covid. Só que faz 5 meses, vou repetir, 5 meses que o Butantan pede para a Anvisa para iniciar os testes em humanos e a Anvisa diz, não pode. Simplesmente vocês não podem. Faz 6 meses que a Universidade do Ceará, Federal do Ceará, começou a desenvolver uma vacina e também testaram em camundongos e falaram, funciona 100%, vamos testar agora em humanos, começar pouco a pouco. Aí a Anvisa nem sequer respondeu ao requerimento. Para você ter ideia, sempre que confrontado sobre a Sputnik, sobre a Butanvac, sobre essa lá da Universidade do Ceará, que não falaram o nome, o senador lá, Humberto Costa, se não me engano, que levou isso lá, nem não falou o nome da vacina que eles criaram. Mas, sempre confrontado, ele falava o quê? Olha, tem problema na documentação. Ele falou, tem documentos que são incongruentes, tem documentos que estão errados ali, tem na documentação algum problema, mas ele não dava detalhes assim, qual é o problema? E é muito fácil, quando uma agência como a Anvisa está politizada, chegar e falar, é um problema na documentação, volta a documentação, e aí o que acontece? Ele transfere a culpa da vacina, que já está sendo aplicada em dezenas de países, não está sendo aplicada no Brasil, é porque, eles não enviaram, os russos não enviaram a documentação do jeitinho que a Anvisa queria, viu? A culpa é deles.
Então, eles que têm problema. Foi perguntado da Butanvac, olha, por que faz 5 meses? E o Omar Aziz, presidente da CPI, ó, parabéns, ele foi bem incisivo, ele falou, não acha que 5 meses no tempo de pandemia é tempo suficiente para você aprovar o teste humano de uma vacina? Aí ele, o que fala o Bolsominion da Anvisa, ex-Bolsominion da Anvisa? O que ele fala? Eu acho que eu chamei ele tanto de Bolsominion aqui no vídeo antes do depoimento dele, que ele falou, eu vou provar pro Thiago que Bolsominion eu não sou mais. Politizado sim, Bolsominion não. E o que ele fala sobre a Butanvac? Você não pode contar que esse procedimento está há 5 meses na Anvisa. Não, eles mandam os documentos, quando tá faltando documento, tem um problema, a gente manda de volta para eles. Parte desse tempo são eles para responder às nossas solicitações. Mas aí, eu vou te falar, uma agência que não quer aprovar uma vacina, não quer que alguma coisa proceda, sabe o que eles fazem? Isso é comum, qualquer agência reguladora é muito comum, é a prática mais utilizada, que eu fiquei até surpreso que nenhum senador jogou isso na cara dele. Que é o quê? É você começar a criar empecilho. E como é tudo documento, você cria, tá faltando isso aqui. Para outra não precisou, mas para vocês precisa. Precisa. Por quê? Porque precisa e ponto final, acabou. Mas mandou tudo? Isso aqui eu acho que tá errado, hein? Não, manda de novo. Aí, um trabalhão, aí você pede um negócio que dá um trabalhão, demora meses para a empresa conseguir fazer, quando eles mandam, não, também não tá bom, falta outra coisa aqui, ó, esse aqui também não aceito desse jeito, tá errado. E aí vai demorando, e aí o Brasil vai comprando as vacinas lá que os Estados Unidos e a União Europeia querem que o Brasil compre e não vai desenvolvendo a própria vacina, não vai investindo na tecnologia do próprio Brasil, eu falo de duas, da Butanvac e dessa do Ceará, e não compra a vacina dos russos, até porque o pagamento está atrelado à entrega das vacinas. E a Anvisa não deixou o Brasil nem sequer importar as doses. Olha, para você ter ideia disso tudo que está acontecendo, mas as desculpas deles são as melhores possíveis. Não, tem problema na documentação, quer dizer, a culpa é deles. Não é nossa, é sempre deles. Não pode nem começar o testinho humano da Butanvac. Você vai ver, semana que vem, o Dimas Covas, presidente do Butantan, e aí eu vou te perguntar, quem você confia mais, no Butantan ou no ex-Bolsominion da Anvisa? Agora, olha, se eu puder chutar, eu vou chutar que esse presidente da Anvisa é fã do Sérgio Moro, porque todo Bolsominion era lavajatista também, né? Aí quando os dois separaram, alguns foram pro lado do Moro, outros ficaram do lado do Bolsonaro. É raro um ex-Bolsominion que não seja fã do Sérgio Moro, até porque fascista, uma vez fascista, olha, quase sempre fascista, é raro um que tenha mudado realmente de opinião. E a politização aí da Anvisa, apesar de o Brasil ter 3 mil mortes por dia de média, praticamente, mostra isso claramente. Ele foi perguntado também, olha, essa vacina foi utilizada em 62 países, não sei o quê. Ele falou, não são 62. Alguns países não receberam as doses. Dos 27 que começaram a aplicar, só 2 são países reconhecidos, países grandes que são reconhecidos mundialmente, a Argentina e o México. Aí ele disse que o México não quis dar nenhum dado para o Brasil por conta de sigilo, não é falta de nada, por conta de sigilo no contrato com a Sputnik. E a Argentina deu informações que estavam, adivinha o que estava nas informações, os documentos que a Argentina forneceu para a Anvisa, adivinha? Tava faltando coisa, não tinha tudo que eles queriam, então não ajudou em nada. Mesma desculpa do resto. Mas a Sputnik salvou San Marino, é o país, tem média de 1 caso novo por dia de Covid, é o menor da Europa de caso per capita. E veja bem, San Marino tem uma população pequenininha, então para ser o menor em caso per capita, porque o caso per capita leva em conta a proporção do tamanho da população. Em números absolutos, obviamente, San Marino, provavelmente durante toda a pandemia, era o país com menos casos e menos mortos, é o menor. Mas em números per capita, se lá uma família pega Covid e 5 pessoas pegam, você já aumenta em per capita, já é um dos maiores da Europa, porque não mora quase ninguém lá. Aí, para San Marino ser o menor é porque realmente a vacina funciona. E não tem casos reportados de nada, não só lá, em vários outros. Não tem casos graves reportados como tem de outras vacinas, algumas outras. Da Sputnik não tem nada nesses países todos que estão utilizando, mas a Anvisa diz isso. Só que em um determinado momento ele foi confrontado de uma outra coisa que nem eu sabia. Essa é nova, essa foi nova para mim. A Anvisa, por um decreto do Bolsonaro no comecinho da pandemia, a Anvisa é quem ajuda o Ministério da Saúde a fazer barreiras sanitárias. E aí,
Olha, eu não sabia, é criminoso o que a Anvisa está fazendo nas barreiras sanitárias. Os aeroportos do Brasil viraram, assim, um celeiro de Covid, sabe? Viraram, assim, uma fazendinha de Covid, é um aeroporto. E eu não sabia, eu achei que era só o Ministério da Saúde. Não, a Anvisa tem responsabilização nisso. E o pior, ele ainda quis se gabar falando, não, nós ajudamos o Ministério da Saúde com barreiras sanitárias. Ajudamos, sim. O Brasil foi o último país do mundo a exigir exame de Covid para estrangeiro, ou para brasileiro, ou para qualquer pessoa que viesse do exterior. Sabia disso? Último país do mundo. Já tinha lá o Irã pedir exame de Covid, o Brasil não pedia, para você ter ideia. O cara podia vir de qualquer lugar do mundo, vinha lá da Lombardia, na Itália, tá tendo caso assim de mortos, o exército levando os mortos de caixão, tá vindo um avião cheio de italiano. O que a gente vai fazer? Vai pedir direto de lá. A gente vai pedir testes negativos dele? Não. Além da gente não pedir teste negativo, o que o Brasil fez? Começou a medir a temperatura, criando filas nos aeroportos. Eu falei isso aqui faz umas 2 semanas. Eu não sabia que a Anvisa era responsável por isso. E começaram a criar... A pessoa, se conseguisse chegar no Brasil sem Covid, depois do voo, pegava Covid no aeroporto. Porque os aeroportos estavam lotados de fila, porque é um procedimento de 5 a 20 minutos no máximo que demora para passar ali no controle de fronteira, começou a demorar 3, 4 horas de pessoas aglomeradas num espaço fechado sem ventilação. Todo mundo aglomerado. Aí com ou sem máscara, você vai acabar pegando Covid, ficando 3 horas no espaço sem que não dá nem, as pessoas ficavam assim. E isso no Brasil inteiro. Aí até o Omar Aziz falou com o presidente lá da Anvisa e falou, olha... Em Manaus não tinha barreira sanitária nenhuma. E o Omar Aziz não viajava do exterior para São Paulo, como muita gente que eu conheço viajou. Falou, olha, e muita gente que eu vi no Twitter e tal, e que falava, gente, tá uma loucura viajar para o Brasil. Se você não pegou Covid no outro país, você vai pegar na chegada ao Brasil. E não tinha barreira sanitária nenhuma. Outra coisa, nos estados não tem barreira sanitária nenhuma. O que o Ministério da Saúde fez, e agora eu sei... foi recomendação da Anvisa, é diminuir o número de voos. Se diminui o número de voos, sabe o que acontece? Os passageiros que vão voar todos no mesmo voo, e aí tem menos voos, mas todos cheios. E eu sei porque eu vim para São Paulo em janeiro e em março, que a minha esposa fez um tratamento dentário, e os voos, tanto de ida como de volta, estavam lotados. E aí sabe o que aconteceu? Os voos, quase todos os voos, são no mesmo horário que as companhias aéreas têm que pagar o salário do pessoal dos atendentes, quem faz check-in no aeroporto e tudo mais. Então não pode ter um voo às 9 da manhã e outro às 6 da tarde, você tem que pagar 2 períodos. Então põe todos os voos no mesmo horário, os aeroportos ficam todos lotados. Sim, lotados. O Omar Aziz falou isso pro presidente da Anvisa, ele falou, não, talvez um caso isolado lá em Manaus. O Omar Aziz foi até ingênuo nessa. Não foi caso isolado, tem relatos no Brasil inteiro. Era só ele abrir o Twitter dele e ver que ele ia ver que não teve barreira sanitária nenhuma. O Brasil foi o último país a impor barreira sanitária. Ó. Anvisa. E ele enrolou bem, viu? Enrolou e conseguiu enganar todos os senadores que estavam lá. Que ele fala de um jeito tão convincente que você começa a quase acreditar nele. Ele tá completamente errado, mas você quase acredita nele. A parte boa foi ele entregar o Bolsonaro, principalmente no caso da cloroquina. Ele falou que a reunião tinha um decreto já escrito, ele confirmou o que falou o Mandetta, que já tinha um decreto escrito para mudar a bula da cloroquina. E que quem estava na reunião era aquela doutora que o Bolsonaro queria colocar como ministra, Nise Yamaguchi. Que o presidente da Anvisa não sabe se ela é conselheira do Bolsonaro ou não sabe se tem um Ministério da Saúde paralelo ou não, até porque ele não é membro do governo. A Anvisa é um órgão de Estado, não é de governo, tanto é que ele tem mandato, não pode ser mais demitido. O Bolsonaro escolhe o presidente, mas não pode demitir. Quem é? Colocou ele, só sai se ele quiser, senão fica assim, mais 4 anos lá. Que é de 5 mandatos, já tá 1. E aí ele entregou o caso da cloroquina, já tem 2 testemunhas da CPI dizendo que houve a reunião em que e veja bem, já tinha a minuta do decreto, só faltava o Bolsonaro assinar para mudar a bula da cloroquina. Ele tenta amenizar isso dizendo, o governo não pode mudar a bula da cloroquina por decreto, nem se quisesse, mas o fato de que o governo não sabia disso, veja bem, o fato do governo não saber disso e já ter escrito um decreto para isso, talvez para mudar uma lei para que o governo possa mudar bulas, já tudo junto no mesmo decreto, mostra que tinha ali a intenção de cometer um crime e que o governo tem toda a intenção de empurrar esses remédios sem eficácia nenhuma. Sobre os remédios sem eficácia, o presidente da Anvisa também não conseguiu explicar de forma convincente por que ele
fez com que fosse mais fácil comprar cloroquina a partir de junho do ano passado. Ficou por 6 meses para comprar cloroquina, era muito mais fácil. Antigamente tinha que reter a receita, mas por alguns meses ficou muito mais fácil. Ele falou, não, é porque a procura por cloroquina aumentou muito e quem realmente precisava desde antes não estava conseguindo. Eu falei, se a procura aumentou e quem precisava, as pessoas que têm, se eu não me engano é lúpus, malária quase ninguém tem, mas principalmente lúpus, essas pessoas que usavam cloroquina desde antes, que usam regularmente, não encontravam porque quem tinha Covid e estava sendo manipulado pelo Bolsonaro ia lá e estava pegando todo o estoque. Em vez dele dificultar para essas pessoas, não, ele facilitou, libera geral a cloroquina e dane. Difícil, né? Muito difícil argumentar a favor disso. Então o ex-bolsominion, presidente da Anvisa, o Bolsonaro ficou bravo, viu? O Bolsonaro ficou irritadíssimo, ele não esperava, ele achou que o presidente da Anvisa ainda era bolsonarista. E eu falei aqui no começo, mas repito, sobre a manifestação, um ato antidemocrático, que ele foi lá sem máscara com o Bolsonaro, ele disse que estava numa reunião e que o Bolsonaro saiu para ver uns apoiadores, como se ele não soubesse o que estava rolando lá. O Brasil inteiro sabia que estava tendo um ato pedindo o fechamento do Congresso do STF, menos o presidente da Anvisa, que estava lá. Aí ele falou que foi lá sem saber o que era e resolveu ficar para acompanhar. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu não vou nem falar o resto, que eu tenho que colocar um nariz de palhaço aqui, ele acha que a gente é palhaço. Aqui o carro de som lá em Natal. Não somos palhaços, estamos aqui fazendo oposição. Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro, portanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, fora Bolsonaro. Tá ruim por causa dela, tem uma lâmpada exatamente aqui em cima. Amanhã, no próximo vídeo, será amanhã, eu tiro a lâmpada daqui. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoie-se. Vamos continuar indo pra cima desse desgoverno. Falou!